Nas profundezas da floresta amazônica, nos arredores da pequena cidade de Abaetetuba, interior do Pará, existia uma história que os mais velhos contavam às crianças, um conto que se misturava com o folclore local. Era a lenda de Anaí, uma mulher cuja ganância trouxe desgraça não apenas para si, mas para toda sua linhagem. Anaí vivia isolada, em uma casa de madeira velha e encardida, rodeada por árvores altas e sombras densas. Era conhecida por sua beleza e pelos olhos verdes como as folhas da Vitória Régia, mas a beleza de Anaí contrastava com a dureza de seu coração. Ela era ambiciosa, gananciosa e obcecada por riquezas. Ouviu dizer que nas profundezas da mata havia um tesouro ancestral, escondido pelos antigos habitantes, e isso consumiu sua mente. Todos da vila sabiam das advertências. Os antigos pajés sempre alertavam sobre as forças espirituais da mata, as entidades que guardavam os segredos da floresta. Eles falavam dos espíritos dos que morreram defendendo suas terras, das criaturas que se disfarçavam de animais para observar os humanos. A floresta não perdoa a ganância, diziam. Mas Anaí, convencida de que essas histórias eram apenas crendices de gente velha, resolveu que encontraria o tesouro de qualquer jeito. Naquele mês de julho, quando as chuvas diminuíram e o sol brilhava com força, ela entrou na mata sozinha, armada apenas com uma pá e a ganância ardendo em seu peito. Ela seguiu por trilhas pouco exploradas, penetrando mais fundo na floresta. A vegetação ficava mais densa, e as sombras das árvores pareciam crescer à medida que o dia avançava. Após horas de caminhada, Anaí começou a ouvir sussurros. Vozes vindas do vento, ou talvez da própria terra, pareciam chamá-la. Aqui! O que você deseja está aqui! Guiada pelos sussurros, Anaí chegou a uma clareira. No centro, havia um tronco de árvore retorcido, antigo e coberto de musgo. Sem pensar duas vezes, começou a cavar ao pé da árvore. O trabalho foi exaustivo, mas sua mente estava tomada pela expectativa do ouro, das pedras preciosas que transformariam sua vida. Com cada pá de terra removida, os sussurros aumentavam, parecendo rir em antecipação. Finalmente suas mãos tocaram algo sólido. Excitada, ela removeu a terra restante com as próprias mãos e encontrou uma caixa de madeira antiga, coberta de símbolos que ela não compreendia. Quando abriu a caixa, seus olhos brilharam ao ver moedas de ouro, joias e colares incrustados com pedras cintilantes. Era mais do que ela imaginava, a riqueza que poderia mudar sua vida. Mas ao pegar a primeira moeda, algo mudou. O vento na floresta parou de repente. O ar ficou pesado, e as sombras ao seu redor começaram a se mexer como se tivessem vida própria. Os sussurros antes doces e tentadores agora se transformaram em risadas distorcidas. As árvores pareciam fechar o espaço ao redor de Anaí, e a sensação de ser observada se intensificou. Anaí tentou correr, mas era como se a floresta tivesse se transformado em um labirinto vivo. As raízes das árvores saíam da terra, agarrando seus pés. Ela tropeçou e caiu, deixando as moedas caírem de suas mãos. Quando olhou para cima, viu algo emergir das sombras, um homem, ou o que restava de um. Era uma figura esquelética, com carne pendurada em seus ossos e olhos brilhantes como brasas. Você veio buscar o que não lhe pertence, disse a criatura com uma voz arrastada, como render de madeira podre. O ouro desta terra é amaldiçoado, guardado por aqueles que morreram em sua defesa. Agora, você é parte deste lugar. Anaí gritou, mas a floresta parecia abafar o som de seu grito. Ela tentou correr, mas suas pernas estavam presas pelas raízes da árvore. O ser se aproximou e introduziu as suas mãos dentro do seu peito, puxando suas costelas e deixando seu corpo do avesso com seu líquido vermelho escorrendo por seu dorso. Mas isso não a matou, deixou ela de imediato com uma dor excruciante. E desvivendo ali, sua alma passou a fazer parte daquele local e passou a ser protetora do ouro pelo qual tanto almejou, vai passando a eternidade com o ouro e sua ganância. A floresta que antes parecia uma oportunidade de riqueza, agora se tornava seu túmulo. A vila a procurou por semanas, mas ninguém ousava ir muito longe na mata. Sua casa ficou vazia, e as lendas sobre seu destino começaram a crescer.
Dizem que em algumas épocas do ano próximo de luas cheias Anaí ainda é vista como antes com sua beleza radiante em bares ou em bordéis da cidade tentando convencer algum forasteiro de ir buscar o amaldiçoado ouro da floresta. Diziam também que à noite, quem passasse perto da floresta poderia ouvir sussurros, o som de uma mulher chamando, pedindo por ajuda, mas quem segue sua voz jamais voltava. Anos se passaram, e a história de Anaí tornou-se uma advertência em Abaetetuba. As pessoas da cidade aprenderam a respeitar a floresta e seus mistérios. A lenda trazia uma lição clara: a ganância cega pode levar à ruína. O desejo de possuir aquilo que não nos pertence ou desafiar os limites da natureza traz consequências que não podem ser desfeitas. A floresta, como a vida, tem seus próprios guardiões e seus próprios segredos, e quem tenta violá-los paga o preço. Durante o carnaval em Mosqueiro, uma ilha da zona metropolitana de Belém, eu e meus amigos resolvemos passar alguns dias na casa de praia alugada para o final de semana. Tudo parecia perfeito: o som da maré, a música ecoando pelas ruas e o calor festivo no ar. No meio da multidão, um dos seus amigos apresenta uma garota como sua namorada, uma morena cor de jambo com cabelos castanhos ondulados e olhos esverdeados que me hipnotizou. Naquela noite, enquanto a festa tomava conta da ilha, algo estranho começou a acontecer. Eu me senti fortemente atraído e não conseguia parar de pensar nessa morena. Cada vez que seus olhos me encontravam, era como se meu corpo congelasse. Ela era diferente. Havia uma energia ao redor dela que eu não conseguia explicar, uma mistura de atração e tensão. Quando a festa se espalhou pela orla da Praia do Farol, ela sugeriu que todos nos afastássemos um pouco da multidão. Formamos um pequeno grupo e caminhamos por uma rua ao lado da igreja da 16, com a luz da lua mal iluminando o caminho. As árvores balançavam de maneira estranha, como se nos observassem, e a brisa quente da multidão que vinha atrás do trio se transformou em algo mais frio, mais pesado. Ela parecia saber exatamente para onde estava nos levando. De repente, começamos a sentir perdidos. O som da festa desapareceu, e tudo ao redor ficou sinistramente silencioso. Meus amigos começaram a reclamar que estavam cansados e queriam voltar, mas ela insistiu em continuar. Cada vez que alguém falava, ela apenas sorria com aqueles lábios carnudos e seus olhos verdes cintilavam. Finalmente, chegamos a uma casa com aparência de abandonada, oculta entre as árvores. A construção parecia muito mais velha do que qualquer outra coisa na ilha. Ela entrou sem hesitar e nos chamou, sua voz soava distante, como um eco. Ninguém queria entrar, mas de alguma forma, eu não consegui resistir. Havia algo nela, ou talvez fosse aquele lugar. Assim que cruzei a porta, percebi que algo estava terrivelmente errado. As paredes da casa estavam cobertas de marcas de garras, e havia símbolos gravados no chão. O cheiro de podridão preencheu o ar. Meus amigos começaram a gritar do lado de fora, mas quando me virei, vi que a porta tinha desaparecido. Ela estava lá, me observando, com um sorriso sinistro e seus olhos, agora de um verde tão profundo que pareciam vazios. A morena não parecia mais ser humana. Ela se aproximou, e seu rosto começou a se contorcer, os ossos estalavam enquanto sua pele se transformava em algo grotesco, distorcido. Seu sorriso se alargou até se rasgar nas laterais, revelando dentes afiados como lâminas. Você me seguiu até aqui, ela disse, sua voz mais fria do que o vento que uivava lá fora. Agora, você nunca mais vai voltar. Naquela noite, em Mosqueiro, descobri que o amor à primeira vista pode ser mortal. Meus amigos nunca mais me encontraram, e a morena dos olhos esverdeados continuou a vagar por lá, esperando sua próxima vítima. Se você visitar a ilha no carnaval, tenha cuidado com os olhares que cruzam o seu caminho. Espero que vocês estejam gostando do canal. Agora me ajudem a fazer esse canal crescer. Inscreva-se, curta e compartilhe. Obrigado a todos vislumbrianos, boa sorte.